No Brasil do século XXI, milhões de pessoas vivem mal. A pandemia deixou claro: habitação social é uma questão de saúde pública. Muita gente vive sem segurança fundiária e sem acesso à infraestrutura básica que a civilização deveria garantir. Por exemplo, não tem banheiro de uso exclusivo ou só possuem um espaço pequeno demais, escuro, abafado, sujeito à inundação. Segundo dados de 2014 da Fundação João Pinheiro, havia no Brasil quase 15 milhões de domicílios urbanos inadequados. A definição é clara. Domicílio inadequado é toda moradia precária, onde existe coabitação familiar involuntária ou onde o inquilino tem de pagar um aluguel elevado por padrão do imóvel. Oi, meu nome é Arthur, tenho 26 anos e faço parte do Estúdio UI. Nosso estúdio tem como principal missão a arquitetura inclusiva, levando muita criatividade e muitas cores em todos os nossos projetos. Olá, meu nome é Bruna, tenho 22 anos, sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo e sou integrante do Estúdio UI. Estúdio que tem como principal visão de adquirir conhecimentos capazes de gerar uma boa experiência para o futuro. Bom dia, meu nome é Flaviana, tenho 24 anos, sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo na Unifacex. Sou integrante do Estúdio UI, empresa fictícia de arquitetura e urbanismo que tem como valor comprometimento, criatividade, inclusão e respeito. Nosso objetivo de estudo é um loteamento urbano com enfoque no conjunto de habitação social, onde o terreno fica localizado no bairro de Santos Reis, em Natal RN, com a área aproximada de 115.300 metros quadrados. E tudo isso só pode ser uma ideia concretizada a partir do nosso conceito, estrelar. A estrela está presente na cidade de Natal em diversas maneiras, e não seria diferente no projeto Estelar. A estrela aparece como guia direcionadora de caminhos, trazendo à população da cidade de Natal, e principalmente do bairro de Santos Reis, uma nova forma de enxergar a habitação social e a relação com seus vizinhos. O lar diz respeito não só à edificação construída, mas ao pertencimento e inclusão da população ao bairro de Santos Reis, marcado por uma comunidade com forte apego à religião, comunhão e à pesca. Como eixos norteadores do loteamento, tivemos 7 pontos principais que seguimos: o estudo do terreno, identificação das condicionantes, local com área contaminada, a relação com a topografia, com a ventilação e com as visuais, e as áreas verdes como ponto de atração. Como prescrições urbanísticas de um loteamento, existem algumas condicionantes que devem ser seguidas: 60% de habitacional, 20% de ruas, 15% de áreas verdes e 5% institucional. Entretanto, não conseguimos alcançar esse valor devido a algumas condições do terreno. No loteamento em questão, vemos um mapa com algumas legendas dos setores definidos como norteadores para a criação do projeto. O amarelo, que é o habitacional, o cinza são as ruas, o verde são as áreas verdes, o laranja, o serviço, vermelho, o comércio e o roxo, institucional. Levamos em conta a continuação das vias existentes, as áreas verdes na parte contaminada do lote, a delimitação dos blocos verticais, aonde é possível construir um gabarito mais elevado, e a definição dos usos do loteamento. Como anteriormente foi falado, estes são os valores reais alcançados para os usos. Além disso, vale lembrar que por causa da topografia e contaminação existente no local, não conseguimos alcançar o número previsto. Já em relação às vias de loteamento, elas ficaram divididas como
vias principais projetadas, vias locais projetadas e vias de serviços projetadas. As vias locais são mais caracterizadas por serem destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas. Neste caso, elas foram destinadas mais na área residencial e contém uma via, com 5 metros e calçadas de 2,50 de cada lado. Além disso, o recuo frontal das residências, que são de 3 metros. As vias principais, por terem um fluxo intenso de veículos, é necessário fazer um canteiro central na via para ter uma melhor distribuição do fluxo de trânsito. Nesta via se manteve os recuos de 3 metros, as calçadas de 2,5 metros cada, de cada lado, e as vias cada uma com 5 metros, e o canteiro central de 2. A via elevada está localizada entre os 2 blocos residenciais, tendo como principal finalidade reduzir o fluxo de carro, sendo destinado para o uso de pedestre e de serviços. Ao lado, temos 2 referências de como irá funcionar a via. Agora, falando sobre o conjunto de áreas verdes detalhadas, a primeira a ser apresentada é a Praça Estrela. Desenvolvida para ser um ponto de atração no loteamento e para a cidade de Natal. A ideia surgiu na demarcação de um ponto principal com uma estrela na paginação do piso, capaz de direcionar os caminhos a serem percorridos na praça. A localização da praça no Masterplan se encontra próxima a outras áreas verdes e é, de todas as praças detalhadas, a mais próxima aos blocos de apartamento. A estrela na paginação de piso é o ponto principal da praça. Nela, encontra-se uma concha acústica para eventos ao ar livre. Nas suas laterais, lanchonetes são os pontos de apoio para essa praça, com banheiros públicos e uma possibilidade de uma experiência mais agradável para os usuários. Além disso, a praça conta com um playground próximo à lanchonete, uma horta comunitária vertical, solução encontrada devido à contaminação do solo, espaços de convivência, estacionamento e um bicicletário. A Praça Estrela é uma das principais atrações do loteamento estelar, o local que poderá ser palco de encontros da comunidade local, realização de atividades ao ar livre e um cenário de experiências marcantes. A Praça Giseu do Paraguaçu tem o nome de uma das primeiras moradoras do bairro de Santos Reis. Ela presenciou toda a criação do bairro, toda a evolução do bairro, então nada mais justo do que homenageá-la colocando o nome da praça, o seu nome. A praça está localizada no bairro de Santos Reis e o lote escolhido para desenvolver está no meio entre as outras 2 praças propostas. A Praça Giseu do Paraguaçu ela está equipada com quadra poliesportiva, arquibancada, pista de corrida, playground, mesa de jogos e bicicletário. Nas praças, queríamos optar por usos diferentes. Então, o principal destaque desta praça seria a quadra poliesportiva junto com a arquibancada. Além disso, foi criado um playground com faixas etárias diferenciadas para que as mães não tenham tanta preocupação em deixar seu filho no parquinho. Nesta foto, podemos observar os caminhos e como eles foram criados para levar os usuários para usos distintos que a praça irá oferecer. Além disso, irá oferecer uma grande área verde para os seus usuários. Para as áreas verdes do loteamento, trago a Praça Caminho das Águas, que faz toda uma relação com a área costeira do bairro e a ligação dessa área com o restante do loteamento. A praça fica localizada em um ponto estratégico do loteamento. Ela se encontra no local mais próximo da praia e na parte do terreno mais baixa, ou seja, toda a água proveniente da chuva é drenada nesse local do loteamento. Por se localizar em um ponto estratégico do loteamento de maior declive, foi pensada uma vasta área verde para a permeabilidade da água da chuva. No ponto A, vemos um deck que se sobressai a topografia. No ponto B, uma praça de slab pad. No ponto C, pista de skate.
No ponto D, mesa de jogos, construída em concreto, que pode exercer outras funções. No ponto E, caminhos arborizados, que permeiam toda a praça. E no ponto F, o espaço de contemplação. Na perspectiva, vemos toda a relação da praça com o restante do loteamento, como o programa de necessidades foi aplicado no traçado e como os ambientes se comunicam sem deixar de lado o conceito e as outras duas praças em questão. A quadra habitacional, que leva o nome de Conjunto Habitacional Sol, é composto por casas térreas e acessíveis. Lembrando que as maiores fachadas estão para norte e sul, enquanto as menores fachadas estão para oeste, pois estas recebem uma maior incidência solar. Além disso, seus acessos estão para as ruas locais. Visualizando agora o projeto das casas, temos a casa térrea do Conjunto Habitacional Sol. Nela é possível haver várias estratégias de flexibilização, com a área construída de 55 metros quadrados e sendo responsável por 124 unidades no decorrer do loteamento. O programa Necessidade da casa consiste em sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço, 2 quartos e banheiro social. Tanto na parte posterior quanto frontal do lote foram deixados recursos em maior escala para a possibilidade de expansão da casa. As maiores fachadas foram voltadas para norte e sul, pensando nas questões de conforto em toda a relação com o restante do lote. Na perspectiva, vemos como foi solucionado a cobertura em 2 águas, ambas voltadas para o recuo lateral do lote, pensando na questão da expansão da casa futuramente. Vemos a abertura zenital, a qual é responsável pela circulação dos ventos internos, gerando um efeito chaminé, e como a casa se relaciona com o restante do lote. A casa térrea acessível do Conjunto Habitacional Sol possui acessibilidade em todos os ambientes, seguindo a ABNT NBR 9050-2020. Os usuários podem ser pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida, como idosos, por exemplo. Essa casa possui possibilidade de flexibilização e ampliação, 66 metros quadrados de área construída e 14 unidades em todo o loteamento. Nessa casa, foi delimitado um espaço de piso para o acesso ao imóvel sem desníveis ou rebaixos, facilitando a locomoção da pessoa em cadeira de rodas ou com a mobilidade reduzida. A disposição dos ambientes da casa foi pensada para as possibilidades de ampliações futuras. A sala de estar e jantar está posicionada próxima ao acesso, conectada também à cozinha. A área de serviço se encontra na lateral da cozinha, servindo de apoio a esse ambiente. Além disso, a residência conta com 2 quartos e um banheiro com medidas que o torna capaz de ser adaptado futuramente, caso seja necessário, com a instalação de barras e peças sanitárias que promovam a acessibilidade. As manchas em colorido na planta demarcam o posicionamento e locomoção da pessoa em cadeira de rodas em todos os ambientes. A casa térrea acessível é uma das diversas possibilidades de espaços que permitem a livre circulação de pessoas com deficiência, trazendo a inclusão como um dos principais marcos do loteamento. As fachadas foram trabalhadas a fim de trazer a cor e a identidade aos proprietários, sem deixar de lado a busca pelo baixo custo de manutenção com a escolha dos materiais. Os blocos de apartamentos pertencem ao Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul e possuem também possibilidade de flexibilização nas áreas internas dos apartamentos. No total, foram implantados 2 blocos no loteamento, totalizando 96 apartamentos de 53,73 metros quadrados, sendo 12 deles acessíveis. Além disso, o térreo dos blocos são compostos também por um espaço comercial com 28 pontos a serem utilizados. A implantação desses blocos foram definidos em 2 terrenos vizinhos. Entre eles, encontra-se uma rua elevada apresentada anteriormente.
No espaço comum desses blocos foram definidos os elementos do programa de necessidade necessários, tais como a casa de gás, a casa de lixo, além do estacionamento para os moradores e estacionamento para os clientes do espaço comercial, espaço de convivência no centro do bloco do apartamento, promovendo uma maior segurança aos usuários e, por fim, mas não menos importante, os caminhos pedonais que ligam as ruas principais, oferecendo aos pedestres a possibilidade de interagir com os blocos e os espaços em comum, proporcionando uma circulação segura para as pessoas que passem por ali. Nos blocos, existem dois tipos de apartamento, como comentado anteriormente. Ambos possuem a distribuição de seus ambientes de maneira similar, com a sala de estar e jantar na sua entrada, cozinha integrada com a sala, área de serviço, 2 quartos e um banheiro. Os apartamentos se diferem apenas pela adequação dos seus cômodos em relação à norma de acessibilidade, permitindo a livre circulação e a manobra de cadeira de rodas em todos os ambientes. Os blocos de apartamento do Conjunto Cruzeiro do Sul trazem consigo a cor e a versatilidade que o escritório UI se propõe a oferecer. Os caminhos presentes nos blocos e nas áreas externas se remetem ao conceito estelar como guias de trajetos, promovendo a interação entre a comunidade e os espaços construídos. É muito importante que nós, enquanto estudantes de arquitetura, tenhamos noção de para quem queremos projetar e como queremos projetar. Trabalhar com habitação social fez a gente abrir nossa cabeça para o mundo de novas oportunidades e como atender às necessidades desse público em questão. Fazer um trabalho na dimensão de um loteamento urbano nos fez pensar além do que a gente já estava habituado. E levando em consideração também a questão do entorno, a população já existente e as condicionantes do terreno que vieram à tona, né, de maneira mais incisiva para a gente poder fechar o loteamento estrelar. Sem dúvida nenhuma, uma das lições mais importantes aprendidas no desenvolver desse trabalho foi o projetar com acessibilidade, trazendo autonomia e segurança para todos os usuários.